a manchete dá conta no dia de ontem, antes de ontem, que 22 mil crianças estão sem registro de nascimento. Aí olha, mas que teria o deputado ou a bancada piauiense ou o Estado com isso? É que essas crianças são sinais de abandono. Os pais demonstram não estarem cuidando disso. Essas crianças, qual futuro, não é? As espera. E aquela ideia do Estado está criando o Estado brasileiro, um orçamento para que a estrutura das Forças Armadas, e aqui nós temos também procurado desmistificar que não tem nada a ver o militarismo com a ditadura, né? Então, para que essa estrutura possa abrigar esses jovens cujas famílias não estão sequer fazendo seu registro de nascimento. Então, eu gostaria que o senhor visse na geração de emprego como elemento capaz de combater a violência. Com certeza. Eu acho, Joel, que as crianças têm que estar ali sempre sendo prioridade em qualquer lugar. Primeiro pelas prefeituras dos municípios, né, que é importante. Claro, eu estou falando em termos de Estado. Primeiro pelas suas famílias, comunidades, etc. Mas do ponto de vista do Estado, as prefeituras, que a gente sabe que a política ligada à criança, de um modo geral, ela é executada pelos municípios. É importante esse cadastro. Por exemplo, crianças não terem registro de nascimento era algo que o Ministério Público, né, tinha que realmente, na sua própria fiscalização, estar exigindo das prefeituras. Agora, ninguém pode negar que o governo federal avançou muito nisso, quer dizer, dando condições, ajudando nisso. Por exemplo, o Bolsa Família. O Bolsa Família contribuiu muito para isso. É um cadastro feito a nível das prefeituras, para as pessoas que já, né, têm, vamos dizer assim, risco de fome ou ter a maior miséria possível. E ali, ao se cadastrar, eles têm que ter documento, porque não é só a criança que não tem. Registro é de adulto. Isto é que é um absurdo que esse país ainda hoje tenha, mas que tinha muito mais antes. O Bolsa Família resgatou as pessoas a terem pelo menos o direito de comer e ter um registro, porque ele é obrigado a ter o registro. Aqui em Teresina, no ano passado, nós detectamos gente. Fomos, inclusive, tendo que socorrer pessoas que estavam passando fome, né, e que não tinham recebido a guarida da prefeitura, e fomos ver que não tinha documento. Foi todo um trabalho para ter documento, inclusive para depois eles terem acesso à casa, né? Como é que pode se registrar num programa desse, se não tem registro? Então, infelizmente, isso requer um trabalho miúdo, né, dos municípios, das prefeituras, através dos CRAS, que são exatamente, né, apropriados para detectar essa parte da assistência social, para ajudar exatamente que o governo estadual, o governo federal se somem. Mas eu estou só dizendo que os programas sociais, como o caso do Bolsa Família, que eu estou citando, têm ajudado muito nisso. Tem outra que é a cidadania ativa, ninguém pode negar, através de SASC e outros, que levam o ônibus equipado e vai para os bairros das cidades, vai para o interior, mas não dá conta, só de fazendo novos registros, né, resolvendo vários problemas. Então avançou muito, graças a Deus. Esse eu diria que é vamos dizer assim, uma conquista para um desafio grande. Mas nós deveríamos exaurir. É como, por exemplo, você falava agora da fome. Por que eu estou na frente parlamentar da segurança alimentar e nutricional? Achei de criar essa frente em 2007. Primeiro, porque a gente detecta, quando não tem fome, tem o que a gente chama de insegurança alimentar, ou seja, não come 3 vezes por dia. Às vezes a fome não está na quantidade que come, mas na qualidade. Come mal, não tem previsão de comer sempre, e aquilo lhe leva, portanto, a uma insegurança alimentar. Então nós temos lutado, por exemplo, a lei da alimentação escolar. Foi uma das prioridades que eu estabeleci na frente. Nós conquistamos, graças a Deus, agora virou lei. O aluno do ensino médio vai ter acesso à merenda escolar. Né? A tendência agora é a escola progressivamente ser tempo integral, aí vai se alimentar melhor, estudar mais, e isso ajuda aquela família mais pobre, que muitas vezes está até no cadastro do Bolsa Família e está às vezes sem o emprego. Qual é a outra luta nossa? Que até você falava no início. Colocar a alimentação como direito social no artigo 6º. Isso é importante? Por quê? Porque isso facilita a cobrança da população junto aos órgãos de governo e ao Ministério Público, para que ninguém tenha insegurança alimentar, tenha subnutrição, uma criança, um adulto, um idoso, e possa exigir do Estado o apoio para que isso solucione. Eu vou estar, se Deus permitir, fui convidado pela FAO
e pelo Parlamento Latino-Americano para estar no Panamá, agora no começo de setembro, para a gente chegar à criação de algo que já falei no seu programa há meses atrás, da Frente Parlamentar de Combate à Fome na América Latina e Caribe. Por quê? Porque nós temos alguns milhões de pessoas que passam essa fome parcial. Nos Estados Unidos tem 10% da população passando insegurança alimentar no país mais rico do mundo. No mundo nós temos 1 bilhão de pessoas, está crescendo o número de pessoas, porque aumentou essa crise, levou o desemprego, certo? Reduziu, portanto, o acesso à renda, aumentou o custo de alimentos em alguns lugares, além dos problemas que tem tido climáticos no mundo. Então, estou citando um exemplo que a gente pensa que não tem, né? É preciso avançar cada vez mais nestas áreas básicas de proteção ao mais sofrido, ao mais necessitado. E as 3 esferas de governo têm responsabilidades, né? E precisam dividir e se integrarem, evitar, evidentemente, o máximo de disputa política para converger essas políticas sociais de assistência aos mais necessitados. Nós estamos conversando com